No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três ensinamentos, três coisas que eu aprendi com a Natalia Beauty. Três coisas que fizeram total diferença na trajetória dela. Ela é uma pessoa que veio do zero, do nada, e em um período muito curto, de apenas 7 anos, a mulher construiu um verdadeiro império. Clínicas de estética no Brasil, países fora do Brasil. Ela tem a Universidade da Beleza, onde ela já formou e continua formando milhares de mulheres que querem aprender a profissão. Então, ela desenvolve também trabalho fenomenal, é um trabalho social em presídios, em penitenciárias femininas, ensinando uma profissão de forma gratuita, ensinando uma profissão de forma gratuita para essas detentas, mudando ali a realidade delas. Então essa mulher é incrível, em um período muito curto, menos de 10 anos, 7 anos, 7 anos não é nada. A mulher construiu o que a maioria das pessoas passam uma vida inteira e não conseguem construir. Ela construiu um império milionário. E eu vou compartilhar com você agora 3 ensinamentos poderosos que fizeram a diferença na vida dela, fizeram o jogo dela virar e que talvez podem fazer diferença na sua vida. Talvez se você aplicar uma dessas 3 coisas, ou as 3, o teu jogo financeiro ele também deu uma virada, ok? Então vamos direto ao ponto. Primeira coisa que eu aprendi com ela, gerar valor. Quando ela começou a vender o processo dela ali de fazer sobrancelha, ela não tinha clientes. Então o que ela fazia? Ela gerava valor. Como assim? Ela oferecia de graça os atendimentos dela, o procedimento estético dela. Ela batia lá de loja em loja para falar com as gerentes das lojas e oferecia de graça. Fazia de graça ali o procedimento e, em troca, essas mulheres indicavam amigas, 5, 2, 3 amigas. Então, ela prestava o serviço dela de forma gratuita para muita gente e, em compensação, essas pessoas indicavam outras pessoas. Ou seja, ela gerava valor. O que é gerar valor? Gerar valor é você, por exemplo, esse é só um exemplo de gerar valor, existem outros. Você fazer algo de graça para lá na frente ser retribuído por isso. Lá na frente você sacar esse dinheiro. Gerar valor é isso. É como se você estivesse depositando um dinheiro agora do presente, abrindo mão desse dinheiro do presente, fazendo um depósito para sacar lá no futuro esse dinheiro, sendo que esse dinheiro agora ele multiplicou. Então isso é gerar valor. É você fazer algo agora, ainda que de graça, para lá na frente sacar um valor expressivo de dinheiro. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi com a Natália, gerar valor. A segunda coisa, diferenciação. Essa mulher, ela é a rainha da diferenciação. Você sempre tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente? Por exemplo, ela começou fazendo ali procedimento de sobrancelha, mas ela não permaneceu fazendo da mesma forma para sempre, como a maioria. Ela procurou se desenvolver, encontrar formas diferentes de fazer a sobrancelha, técnicas novas, diferenciadas. Ela criou o próprio método. Ela ministra um curso aí profissionalizante para mulheres vestida de pijama. E as alunas dela também vão vestidas de pijama. Tudo isso é diferenciação. As pessoas são atraídas pelo novo, por aquilo que é diferente. Então, aliás, tem até a frase do Robert Einstein, que ele fala que loucura ou insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você faz sempre as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Diferenciação. Terceira coisa que eu aprendi com a Natália, experiência.
como tem sido a experiência que você tem dado para o seu cliente? Ela, desde o começo, antes de ser o que é hoje, ela já fazia o máximo para que o cliente dela, a pessoa que ela estava atendendo, tivesse uma experiência ótima. Ela era uma boa ouvinte, ela sabia aconselhar, ela sabia colocar, elevar a autoestima daquela pessoa, sempre jogar a pessoa lá para cima, exaltar a pessoa. Até hoje, se você for em uma das clínicas dela, você vai ver lá que os clientes dela têm uma experiência fantástica, uma experiência de alto nível de excelência. As pessoas saem de lá, da clínica dela, falando para todo mundo sobre como foi estar lá. Elas guardam o que aconteceu lá na memória, como uma experiência boa, como uma experiência boa e positiva. Então, como tem sido a experiência que você tem dado para o seu cliente? Se você trabalha com vendas, se você é empresário. Se a pessoa entra na sua loja para comprar um produto e ele é mal atendido, ele tem uma experiência ruim, você perdeu, ele não vai voltar. Se você vende um serviço, vende a primeira vez, a pessoa teve uma experiência ruim com você, você perdeu, ela não vai voltar. Eu vou dar um exemplo aqui mais simples. Eu tenho um colega que ele tem algumas lojas e sabe o que ele fez nas lojas dele? Ele comprou, sabe quando você vai no shopping, aquelas poltronas que você senta assim, relaxa, fica lá com o olho fechado e a poltrona ela, automática, ela faz massagem em você? Pois é, ele comprou várias daquelas poltronas e colocou lá nas lojas dele. Por quê? Porque o cliente, quando entra, independente se vai comprar um produto, só vai olhar, mas ele senta lá e ele tem aquela experiência. Eu garanto a você que o cliente ele passou por 10 lojas. Dessas 10 lojas, teve uma que tem lá cadeira de massagem. Ou seja, ele sentou, teve essa experiência. Ele não vai esquecer dessa. Ele passou por 10. As 9 lojas que ele passou, ele vai esquecer. Mas essa última loja que ele teve essa experiência, ele vai lembrar para o resto da vida dele. E ele vai continuar voltando lá e indicando aquela loja para outras pessoas. Então você precisa pensar na experiência do seu cliente e como elevar o nível de excelência dessa experiência. Então, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.